E que chegue quem tem que chegar aí para nossa live. A gente espera aquele pouquinho de tempo para vocês entrarem aí. Muito bem, a nossa live é sobre ações falimentares. Então vou dar um tempinho, né? E aí já tô percebendo o pessoal entrando aí. Flavinha, Miguel, Marcos Aurélio, legal, bacana. Marcos Aurélio tá sempre por lá aí no meu perfil. Andréa, eu acabei de chamar lá no meu perfil, né? No Prof. Sanches, né? PROF, PROF, Prof. Underline Sanches com Z no final. Acabei de chamar, então imagino que algumas pessoas que não tinham ainda se programado para a live estejam chegando agora, tá? Muito bem, Carlinha chegou na área aí, professora Carla Proença, Felipe, Fernanda Clara. Que legal, hein? Rapidinho. O número aí de pessoas presentes na live já vem subindo. Nós vamos começar aí as lives sobre as dicas OAB de segunda fase. E a gente começa aí com empresarial, né? Então bora lá. Trabalhando algumas dicas para vocês. E não somente isso, né, Camis Camis? E aí você que indica, tá, minha editora? A minha editora sempre aparece aqui na live, dá o ar da graça, vê se eu não estou fazendo nenhuma besteira. Porque essa probabilidade sempre existe, eu sou uma pessoa muito espontânea. Quem me conhece sabe. Mas a Camila chega junto, entendeu? Não deixa isso acontecer. Então, Camis, o que você pretende? Dicas OAB, em modo geral, para que todos aproveitem? Ou já vou diretão, para empresarial? O que você falar, Camis, vai acontecer, porque eu estou preparado para as duas coisas, tá? Muito bem, muito bem. Tatiana Brito, gente, a Tatiana é professora. Na minha live de ontem no meu perfil, no Prof. Underline Sanches, com Z no final, a Tati deu um show de cédula de crédito bancário, tá? Legal, vocês já podem seguir a Tati também, que ela é professora de empresarial. Gosto muito da Tati, tem minha plena confiança. Tatiana.ota. Ota de japonês, assim. O-H-T-A. Tatiana.ota, tá bom? Legal, pode ir direto pra matéria, minha editora falou. Quer dizer, faca na caveira, gente, não tem conversa não. Então bora lá. Gente, falou em falência, e eu quero trazer as ações falimentares, o processo da falência. Primeira coisa que é importante considerar para vocês é o seguinte. A falência é uma execução coletiva em que determinado sujeito propõe a ação perante um devedor empresário. E aí, se por eventualidade o juiz decretar a quebra, todos os devedores devem se submeter a esse processo para poder receber os seus créditos. Então, o que nós visualizamos na falência é uma execução coletiva. É um processo, professor. Sim, um processo de execução coletiva. Exato. Como é que a gente estuda um processo? A gente sempre pensa o processo por intermédio da ação. E aí nós visualizamos a ideia de legitimidade e interesse. Ou seja, a gente precisa estudar de cara a ideia de quem pode propor a falência, quem pode sofrer a falência, e depois entender quais são as causas possíveis para que alguém proponha essa determinada ação. Então, quando nós olhamos para a legislação de falência, a Lei 11.101 de 2005, o que a gente visualiza ali é uma legislação que cuida. E olha, numa boa, tá? Quem está aí para OAB, para concurso, vai aproveitar demais o que eu estou trabalhando. Eu fiz um negócio para que todos vocês participem com tranquilidade. Então a primeira coisa que vale considerar na falência é a estrutura da lei. Tá? Primeiro ponto, eu vou pontuar a live para vocês, vai ficar super legal. Ponto número 1, vamos falar da estrutura da lei. Primeiramente, a gente já visualiza a ideia de saber quais são as partes envolvidas, logo nos primeiros artigos na Lei 11.101. Então na Lei 11.101 já fica claro que essa legislação seja para falência, a empresa em crise que não pode se recuperar, ou para a recuperação de empresas, a empresa em crise que tem chance de se recuperar, para uma hipótese ou para outra, nós apenas vamos operar em nome do sujeito chamado empresário. Empresário individual, EIRELI ou sociedade empresária. As primeiras disposições da Lei 11.101 servem tanto para falência quanto para recuperação. Um exemplo para você é o artigo 3º, que ele indica que o cenário processual da falência será do principal estabelecimento com base no volume de negócios. Então vamos imaginar que um sujeito tenha um estabelecimento, e o principal, né, em São Paulo. Mas tenha outros estabelecimentos que não estão ali fazendo a parte de sede administrativa em Recife, em Porto Alegre,
e Porto Alegre está com um volume imenso de negócios. Sei lá, 70% dos clientes todos estão concentrados ali. Quer dizer, a competência para o processo de falência ou para o processo de recuperação será o juiz de Porto Alegre. Pô, professor, mas a sede administrativa é São Paulo. Não interessa. Principal estabelecimento na jurisprudência pacificada de nossos tribunais é o local do maior volume de negócios. Depois a lei vem, nos artigos 47 em diante, 70 e pouco, Chocotino, tá, gente? Não é nenhuma bebida esquisita. Eu tenho cara de que bebo muita coisa estranha, mas eu juro, é só cara. E aí, dos artigos 47 a 70 e pouquinho, só vem a recuperação de empresas ali, a recuperação judicial. E depois a gente entra mais fortemente na falência, principalmente, gente, no artigo 94, tá? Então vamos lá, falei para vocês do ponto 1, a estrutura da lei. Uma partezinha com disposições comuns, outra partezinha para recuperação, depois a lei vem com a falência, e lá no finalzinho traz inclusive hipóteses criminais, tá bom? Mas legal, agora o que a gente vai trabalhar é a ação de falência em relação a dois itens. Um deles, a legitimidade, e o outro, o interesse processual. Primeiro, legitimidade ativa. Quem pode propor a ação de falência? Uma coisa que eu gosto muito de falar para vocês, e isso é legal para lembrar até para a prova, tá? Muito boa noite aí, tá? Quem está chegando. A ação de falência, ela é proposta pelo credor, por um dos credores, tá? Todos os tipos possíveis. Assim como ela é proposta também por sujeitos que estejam ali vinculados a um determinado empresário falido. Por quê? Porque a legislação coloca credores, coloca sócio remanescente, inventariante, coloca mais do que isso, sócio remanescente, inventariante, coloca lá o cônjuge superstite, que é o cônjuge que fica. Quando um deles falece, é o sobrevivente. Então o cônjuge sobrevivente, mas não só, tá? É possível também a falência pedida, ajuizada por intermédio do sócio ou do acionista. Nesse caso, seria o sócio ou acionista que, perante a Assembleia, tentou pedir a autofalência da sociedade, mas não teve sucesso. Ele não teve sucesso, porque a maioria dos sócios entenderam que não é o caso de pedir a falência, a própria falência. Então ele, sócio, por conta própria, vai lá ajuizar uma ação de falência. Então ele ajuiza essa ação como um terceiro, contra a sociedade representada pelos demais sócios. Tá bom. Resumo, professor. Credores, que isso daí em regra, né? Geralmente é um credor que está pedindo a falência de um sujeito devedor. Pode ser a falência pedida também pelos sujeitos vinculados ao falecido, e isso é possível também a falência por intermédio de um próprio sócio, acionista, terceiro. Veja que não estamos falando de autofalência. Legal. Feito isso, professor, como é que fica o polo passivo? A incidência da Lei 11.101 é ao empresário e sociedade empresária, portanto, empresário individual, EIRELI, uma sociedade do Código Civil, limitada, pode ser as SA, por que não? Mas a falência não incide a determinados sujeitos de modo absoluto e de modo relativo a outros. Exemplo, a falência ela não incide a uma sociedade simples, a uma sociedade cooperativa, que inclusive utiliza lei própria, que é a Lei 5.764, não incide a falência a figura da empresa pública ou sociedade de economia mista. Quais são os sujeitos que a falência incide relativamente? Bom, aqui você já entendeu no ponto de número 2, né? Já que no ponto de número 2 eu estou entrando na legitimidade ativa, no ponto 2 você já entendeu que a falência, legitimidade ativa e passiva, né? Ela é proposta geralmente por um credor, mas outros possíveis, contra um empresário e sociedade empresária. Não é possível ajuizar contra a sociedade não empresária, que é a simples, cooperativa e por diante, sociedade de advogados. Isso não pode. E tem uns sujeitos que em regra também não podem. Em regra, mas haverá exceção. Quem são? São as empresas de atividades reguladas. Que atividades reguladas são essas? Uma atividade regulada bem interessante de comentar aqui é a bancária. Uma instituição financeira tem atividade regulada pelo Banco Central. E essa atividade, a financeira, em regra, não tem a hipótese falencial para o decreto de quebra. Ah, não? Então tá, professor. Qual é a hipótese, então? Bom, tem uma lei própria. A atividade bancária tem a Lei 6.024, de 74, que regula uma forma própria de recuperação, que é a intervenção,
e regula uma forma própria de tratamento da crise quando a empresa já está inviável. E aí, nesse caso, nós estamos diante da liquidação. Professor, tá, tudo bem. Qual é o caso de pedir a falência de um banco? Pode ser que o Banco Central, e só ele tem legitimidade ativa, perceba que houve alguma espécie de crime da lei de falência. E a lei de falência, ela enseja uma única possibilidade. Pedir falência é requisito, é elemento objetivo. Olha que interessante, pedir falência é elemento objetivo para a possibilidade de persecução penal, para crime. Interessante, né? Então é interessante pensar nesse aspecto aí, ou então, caso o Banco Central entenda que é uma forma bacana de maximizar os ativos. Legal, legal. Veja, ponto 1, a gente deu uma estudadinha na estrutura legislativa, mas quem perdeu essa parte chegou agora, nem é um problema quanto a isso, tá bom? Lara Zanini chegando aí, Felipe Joyce, Max chegando. A parte 2, entendemos que a legitimidade ativa é principalmente do credor, existem outros, e a legitimidade passiva é empresário e sociedade empresária. Fechou? Sim. Então imagina um credor, imaginar um credor de duplicata. Tem lá uma duplicata que não foi paga por um determinado empresário. Esse credor pode ajuizar falência? Bom, não basta aqui estudar a legitimidade ativa e a passiva. É importante agora estudar o ponto 3, que são as causas de falência. O ponto 3 mostra 3 causas. Artigo 94, 1, 2 e 3. Tá? O artigo 94.1 é a principal causa utilizada, que é a chamada impontualidade injustificada. Impontualidade, que é alguém impontual? Bom, é alguém que não cumpriu o seu dever em determinado tempo. Tá? Então, como é que é esse sujeito? Pode ser não pagamento dessa duplicata, sim. Pode ser que não cumpriu porque não entregou a mercadoria no lugar correto, por exemplo. Mas geralmente nós estamos falando no descumprimento de uma obrigação que está vinculada a um título executivo. E esse título geralmente é o quê? Um cheque, uma duplicata. Então a impontualidade é o não pagamento. Tá, e por que ela é injustificada? Entenda o seguinte. Existem justificativas para uma impontualidade. Não é qualquer, não é aquela coisa do sujeito que fala assim, eu não paguei porque eu não tenho grana. Bom, isso daí é picareta. Não, a impontualidade que eu estou dizendo, a impontualidade que não se justifica ou a que se justifica, é aquela que vem na lei. Eu dei o exemplo da lei de duplicatas. Então na lei de duplicatas, no artigo 8º, tem lá uma situação que indica o seguinte, que se a mercadoria chega avariada ou entrega no lugar errado, talvez deixe mesmo de entregar, ou as condições ajustadas no título, na duplicata estão incorretas, tudo isso é causa que justifica o sujeito, de repente, não fazer o pagamento. Tá? Então a impontualidade tem que ser aquela que não se justifica na lei. Tá? Uma pessoa que faz jus esperneandi, não tem grana, aí ele não vai ter chance nenhuma de sucesso, né? Essa impontualidade não tem uma justificativa que é robusta e que tem plausibilidade legal. Bom, fechado isso, veja, a impontualidade injustificada ela tem algumas exigências. A primeira delas, que haja título ou títulos executivos. Porra, legal. O exemplo da duplicata está indo muito bem. Por quê? Porque a duplicata mostra um credor contra um empresário, sociedade empresária. Esse título só pode mesmo ser emitido por intermédio de uma venda e compra mercantil ou uma prestação de serviço do mesmo molde, mercantil, empresarial. Está dando super certo. A duplicata é um título executivo, só que é necessário superar ou ter valor igual a 40 mínimos. Então uma duplicata só, 40 mínimos, resolve, professor? Sim. Pode juntar várias duplicatas? Pode. Assim como é possível também o chamado litisconsórcio ativo, em que determinados sujeitos lá acabam realizando lá o litisconsórcio para poder bater os 40 mínimos e ajuizar a ação. Esse título precisa de protesto. E a legislação não fala em protesto simples, mas um protesto falimentar. Que protesto falimentar é esse? Anote uma súmula. A súmula 361 da STJ te explica bem. O protesto falimentar é aquele em que o sujeito vai até cartório e fala o seguinte, olha, esse protesto aqui será para eu pedir a falência de alguém. Logo, essa pessoa vai receber uma comunicação, e a comunicação ela deverá ser assinada e identificada à pessoa que recebeu. Por quê? A gente não está falando num protesto qualquer. É um protesto que precisa ser mais delicado. É um protesto que pode tirar a pessoa, empresário, da praça. O credor,
é a parte que mais ajuização contra um empresário, sociedade empresária, geralmente uma limitada. A sociedade limitada é o maior volume, né, de sociedades aí e de empresas, no modo geral, existentes. Então é por essa razão que temos também, né, um maior volume de falências contra limitadas. A limitada aparece em tudo quanto é lugar. Bom, legal. Mas o que isso também é legal indicar, que a impontualidade injustificada, ela acaba sendo também a causa mais utilizada. E por que ela tem como uma causa aí de grande utilidade? Porque ela é uma causa de grande utilidade. Porque é muito simples. Como é que você faz uma prova de impontualidade injustificada? Você leva o título para protesto. Sujeito em protesto. Protesto é o quê? É uma situação de 3 atos. Protesto é um instituto que acontece lá principalmente em 3 atos. O primeiro deles, o sujeito vai até o cartório, diz lá que pretende o protesto em vista do não pagamento. O segundo ato, dispara uma comunicação. E aí a pessoa recebe lá a comunicação e tem uns dias ainda para poder fazer o pagamento. Tem até inclusive o próprio dia seguinte ao dia do vencimento, que é o chamado dia da graça. Bom, mas aí, mesmo passa o dia da graça, a pessoa não paga. Pô, o terceiro ato é a tal emissão do instrumento de protesto. Aí é só pegar aquele instrumento de protesto que vai ser entregue ao credor e um documento só faz a prova da impontualidade injustificada. Tá bom? Muito bem, uma segunda causa de falência é a chamada execução frustrada. E o professor Trajano Miranda Valverde, que foi o autor do decreto falimentar de 45 pós-guerra, ele faz o seguinte, ele fala uma coisa muito interessante. Provar a execução frustrada é a mesma coisa que provar a tríplice omissão. Tríplice omissão é o sujeito que, ao ser citado para poder fazer o pagamento, aliás, para o dever de pagar numa execução, esse sujeito não paga, não deposita a quantia em juízo para eventual e futura discussão e também não faz nomeação de bens a penhora. Ou indicação, né, se estivermos diante de um cumprimento de sentença. Bom, de toda forma, esse sujeito desafia o Estado. Ele não vai pagar. Que se dane o Estado. Eu não quero nem saber. Essa é a mensagem que ele passa quando, ao receber a citação, não toma nenhuma espécie de... não toma nenhum ato, né, com intenção de discutir ou pagar. Simplesmente abandona a citação. Bom, muito simples também fazer a prova dessa, né? É apenas o fato do... Ela tem uma diferença com o formato anterior do artigo 94, inciso 1. A do artigo 94, inciso 2, já tem uma execução individual ajuizada. Então vai ajuizar agora a execução coletiva. E no ajuizamento da execução coletiva, não é necessário se preocupar com valor. Não é necessário se preocupar com protesto. Por quê? Porque a causa, o pedido de falência tem como causa não o pagamento, mas o desafio do sujeito que não está nem aí para o Estado. Tá bom? Então, como terceiro item, o ato de falência. São diversos os atos de falência elencados no artigo 94, inciso 3. De cara, a gente verifica a liquidação precipitada. Liquidação precipitada é aquela do sujeito que, primeiramente, coloca todos os bens do seu estoque disponível lá por um valor ínfimo. E a gente sabe que essa conta não vai fechar, o sujeito, no final das contas, não vai conseguir pagar as dívidas que tem. Ele está liquidando tudo que ele tem lá no estabelecimento. De maneira precipitada, provavelmente vai pegar essa grana, sei lá, vai fugir para o Afeganistão. Professor, o que o senhor tem contra o Afeganistão? Não tenho muito, mas nem um pouco a favor. Me desculpe, eu não tenho vontade de aparecer lá em nenhum dia. Talvez mandar ajuda para alguém, mas eu sou uma pessoa politicamente incorreta com um certo cuidado. Né? Vamos lá. O politicamente incorreto que eu digo é que eu não fico fazendo frescura, né? Ninguém quer ir lá. Por isso mesmo que a pessoa, quando vai para lá se esconder, ninguém vai atrás, né? Lá em Miami é mais fácil, né? Um monte de brasileiro picareta. Bom, fechado, resolvida essa questão, nós temos agora a ideia da defesa. A defesa, que em 10 dias, tá? Contestação no processo falimentar é de 10 dias, a defesa, ela pode atingir o mérito, ela pode buscar claramente as preliminares processuais, principalmente quando a pessoa não tem argumento de mérito, para dizer que a dívida foi paga, perdoada, quitada, prescrição, sei lá. Uma outra coisa que é possível, então a pessoa pode atingir o mérito, pode visualizar lá a questão das preliminares processuais. Mais do que isso, é possível fazer a elisão, que é o pagamento do principal com todos os acessórios, e assim é a súmula 29 do STJ. Tá? Então, uma das possibilidades, e também uma outra, que é
nesse prazo de 10 dias, é o seguinte, olha, eu não tenho como elidir, porque eu não posso pagar. Eu não tenho nenhum tipo de argumento de mérito, muito menos preliminar processual, vai ser só enrolação. Na boa, usa esse prazo de 10 dias para fazer uma coisa do bem. Pede recuperação de empresas, basta ter os requisitos, que a gente já vai falar. Bom, os requisitos da recuperação já vou falar de uma vez. O sujeito precisa ser regular, atividade existente há pelo menos 2 anos, não ter falência decretada, ou se tiver já extintas as obrigações, não ter cometido determinados crimes que prejudicam o sujeito de ser administrador, além de não ter usado a recuperação nos 5 anos anteriores. Isso serve para qualquer tipo de recuperação, inclusive para especial. Cumprir esses requisitos, nesse prazo de 10 dias pode fazê-lo. Ótimo, formada a relação processual, já sei da pessoa que ajuizou a ação e o outro sujeito que defendeu, que é o devedor. O juiz pode decretar a quebra por meio de sentença. Daí por diante começa a nossa aula de uma maneira mais forte. Por quê? Porque agora eu vou falar de uma coisa que não é tão óbvia quanto tudo que eu falei até aqui. Tudo que eu falei até aqui, se não foi óbvio para você, ótimo. Se foi, daqui para frente não é mais, porque eu vou falar das ações incidentais, ou seja, depois que a sentença de quebra já está decretada. Vamos imaginar que o juiz atende aquilo que é a ação, por eventualidade argumento, e aí decreta a quebra. O artigo 99 mostra que essa é uma sentença complexa, porque mais do que... Aliás, essa é uma decisão que sempre tem cara de sentença, mas nem sempre é. Tá? Por quê? Porque a decisão falimentar, quando promove a quebra, ela apenas está começando o processo, não está encerrando a instância. Porra. Uma sentença tem como requisito principal encerrar aquela instância, encerrar o grau. Se a decisão que fala o seguinte, olha, a empresa quebrou, apenas está começando um processo, desculpa, ela é interlocutória. Inclusive, o recurso de ataque é o agravo. Logicamente. Mais do que isso, professor, mas parece uma sentença mesmo assim. Parece, tem cara. É uma decisão. Se o juiz entende pela procedência, decretou a quebra, então nós estamos diante de uma decisão interlocutória. Se o juiz vai pela improcedência, aí encerra a instância, porque aí a empresa segue sua vida decorrente de tudo que já estava acontecendo normalmente, e aí pela improcedência, aí nós temos uma sentença, porque encerrou a instância. Pô, professor, que interessante, a mesma decisão, quando procedente é interlocutória, quando improcedente, ela é uma sentença. Sim, portanto, quando procedente, pau, agravo, quando improcedente, apelação. Muda totalmente o sentido. Uma encerra a instância, que é a improcedência, e a procedência apenas está começando alguma coisa. Ótimo. Se a prova de segunda fase da OAB indicar uma sentença ali, e mais do que isso, a necessidade de aplique a medida judicial cabível para qualquer coisa que não é a reforma da decisão, olha que interessante. A prova mostrou uma decisão ali, por exemplo, a decisão de quebra, só que eu sempre falo para o meu aluno, não é só você analisar que a decisão de quebra está ali presente. É mais, sempre tem que reparar em 2 pontos. Um, anterior, tá, a decisão de quebra está presente, tá, então pode ser um recurso. Pode ser que a prova da OAB queira que eu identifique um recurso. Pode. Não quer dizer que é e acabou. Não. Se você depois olha o finalzinho, apresente a medida judicial cabível para a reforma da decisão, porra, peraí, agora eu preciso só identificar se é uma interlocutória ou se é uma apelação e pronto, eu vou fazer um agravo. Ou vou fazer um agravo, uma interlocutória, uma sentença, fazer um agravo, uma apelação. Bom, se a sentença está lá no processo, mas diz lá a decisão assim, diz lá a peça, aplica a medida judicial cabível para, não é para reformar. É, por exemplo, para habilitar o crédito, para receber a grana, para restituir determinada mercadoria, para provar a ineficácia de determinado ato, demonstrar a ineficácia de determinado ato. É uma ação incidental de falência. Tem uma golada mais forte agora, porque vai esfriar. E eu não quero isso. Mas não tem problema, porque como todo gordinho, já tem outras coisas aqui atrás, tá? Preparadas. O professor tem refrigerante? Tem. Tem cerveja? Não, porque não pode ser legal. Eu tenho que dar um bom exemplo para você. Tem água, essas coisas. Legal, legal. E eu gostaria que vocês participassem mais com perguntas, tá?
Porque agora eu vou fazer um segundo pedaço do negócio todo aqui. A primeira parte eu falei da própria ação, ação de falência, ação principal. Só que aí agora nós estamos naquela parte em que o juiz decretou a quebra. Olha que interessante. O juiz decretou a quebra e aí existem outras hipóteses de ações. Uma delas, que é importante ficar com os olhos muito abertos, é aquela em que a sentença está lá no processo. Eu estou suando um pouco aqui porque de um lado e de outro eu estou com os dois abajur aqui, tá, gente? Que é abajur de iluminação mesmo, né? E eu deixei a janela fechada porque eu escutei um pouquinho de barulho por aqui, né? Então eu achei interessante, achei importante, né, fechar a janela. Só que eu estou suando, tá difícil. Legal. Tá o Luiz aí, Stop Actions. Seguinte, falar de ação de habilitação. Vem lá, decisão, sentença lá de quebra. Né? Decisão de quebra, porque sentença, como disse, não é. É uma interlocutória. Decisão de quebra, e aí vem lá, aplica medida judicial cabível para cobrar um crédito. Porra, então estamos diante da ação de habilitação de crédito. A habilitação de crédito, as pessoas podem fazer essa habilitação em até 15 dias após a publicação dessa decisão de quebra, diretamente para o administrador. Mas quando passa esses 15 dias, então isso é uma questão que você vai perceber na prova, quando passa esses 15 dias, não pode mais. Não pode fazer essa petição diretamente para o administrador, seguindo os termos lá do artigo 7º e também do artigo 9º, sei lá. Não dá. Então, o que eu vou precisar aí, professor? Vai precisar ajuizar uma ação de habilitação de crédito. E se a prova não indica se o quadro geral de credores está ou não homologado, essa ação de habilitação de créditos é uma ação de habilitação de crédito. Ação é judicial, mas é uma ação simples. Se a ação de habilitação de crédito ela já tem o quadro geral de credores ali homologado, o que a habilitação de crédito vai gerar? Vai promover a necessidade de mudança, de modificação. Então tem que retificar o quadro geral de credores. Aí o sujeito vai propor uma ação de habilitação de crédito cumulada com a retificação do quadro geral de credores. Quem propõe a ação de habilitação? Bom, o habilitante é um sujeito que seja credor, por eventualidade não aquele que pediu a falência. Muito bem, professor. Qual é a parte contrária nessa ação? Bom, não são os credores, é a massa falida, tá? Então, se a prova da OAB não fizer nenhum tipo de menção à massa falida, mas falar lá que a empresa falida é a empresa BCF Comunicações LTDA, você vai explicar lá no polo passivo assim, massa falida de BCF e tal, e por diante. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Ação de habilitação de crédito. Não pede custas, né? Não pede sucumbência. O seu cliente é retardatário. Ele só está ajuizando a ação de habilitação de crédito porque ele não cumpriu o prazo de 15 dias após a publicação da decisão em que ele podia habilitar o crédito diretamente para o administrador judicial. Entendeu? Muito bem. Então a ação de habilitação de crédito é uma delas que eu gosto bastante de falar aqui. É muito legal. Ação de habilitação antes do quadro geral de credores, está no artigo 10º, parágrafo 5º, ou ação de habilitação de crédito após. Tem que identificar o crédito, tá? Dizer a origem dele, dizer também qual é a classificação adequada, se ele é um crédito quirografário e aí por diante. Legal, agora vem uma pergunta, eu estava esperando, tá? Da Mara. Professor, pode explicar a diferença do pedido de restituição dos artigos 85 e 86? Claro, a gente acabei de explicar aqui a ação de restituição. Deixa eu deixar essa minha xícara para lá. E aí, vamos lá. Eu falei agora da ação de habilitação, vou falar da restituição. No artigo 85, Mara, tem duas ações de restituição diferentes. Tem uma que a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, chama de ordinária e a outra de extraordinária. E as do artigo 86 são restituições em dinheiro, tá bom? A do artigo 85 é a hipótese de um determinado... Então, o artigo 86 ele pode, por eventualidade, ser complementar ao 85. Eu vou dar uma dica para você. O CAPT vai dizer o seguinte, que existe lá uma determinada propriedade, um determinado bem, que foi arrecadado na massa falida, mas era de um terceiro. Ou seja, não era nem da própria massa falida, não podia fazer dinheiro com aquele bem, nem do credor. Bom, terceiro, agora ele pretende que você o ajude. E você vai propor uma ação de restituição em nome dele.
A ação de restituição do 85 caput é essa. A extraordinária é a ação de restituição do parágrafo único do artigo 85, que indica o sujeito que tem mercadorias vendidas a crédito até 15 dias anteriores ao requerimento da falência. Tá? Então é a tal extraordinária. E o artigo 86 ele apenas elenca hipóteses, situações em que a restituição deve acontecer em dinheiro. Quer dizer, não é uma espécie de ação. São hipóteses em que essa restituição vai acontecer em dinheiro. Um exemplo, o caput do artigo 85, ele vai falar no sujeito que... Aliás, o parágrafo único. Vamos piorar sempre, né? Porque é melhor fazer exemplos mais complexos para vocês. Quem pode o mais, pode o menos. O parágrafo único do artigo 85, ele vai dizer que alguém vendeu mercadorias a crédito nos 15 dias, até os 15 dias, né, dentro daquele prazo lá, que antecede o requerimento de falência. Tá bom. Que mercadoria era? Vamos imaginar que quem quebrou foi um supermercado e vendeu lá uma série de mercadorias de geladeira para o mercado. O mercado já revendeu a mercadoria, então aquelas mercadorias pereceram, estragou. Era produto de geladeira, alguém fez a besteira de, no momento da lacração do estabelecimento, desligar a geladeira, apodreceu tudo. Como disse, talvez entregou a mercadoria já para outra pessoa, já vendeu. Dá para restituir a mercadoria? Não. Tem que usar o 86. Tem que restituir em dinheiro. Entendeu? Essa é a ideia ali elencada. Tem algumas outras situações lá, por exemplo, adiantamento de contrato de câmbio, que são hipóteses outras mais raras e que merecem a restituição diretamente em dinheiro. Ou seja, não são situações necessariamente de uma ação, mas situações em que o próprio administrador poderia restituir em dinheiro de cara, de pronto. Não precisa de ninguém para pôr ação para isso. Primeiro a pessoa pede ao administrador, de repente por alguma razão o administrador não faz, aí não há mesmo outra razão a não ser isso. Agora olha que interessante, você pode chegar para mim e falar assim, tá professor, se tiver que ajuizar uma ação, em vista de adiantamento de contrato de câmbio, sei lá, estamos diante de um terceiro. Está previsto no artigo 85? Não. O que o artigo 93 escreve? O artigo 93 da Lei 11.101 escreve o seguinte, que se não tiver previsto no artigo 85, a ação de restituição é para um terceiro. As outras hipóteses também são. Mas se não estiver previsto no 85, tem que aplicar o quê? Ação de embargo de terceiro. Entendeu? Professor, os casos do artigo em que o bem se perdeu deve habilitar o crédito nas classes dos artigos 83? A habilitação do crédito, Mara, é de acordo com a espécie, a classificação mesmo, o tipo. Se, por exemplo, nós estamos diante de um crédito trabalhista, já vai ficar de cara, de pronto. Se nós estamos diante de um crédito de garantia real, ele vai ficar em segundo na lista, quirografário, e aí por diante. 83 ele dá para você as hipóteses de classificação. Ah, você falou aqui agora, você corrigiu. Casos do artigo 85. Professor, os casos do artigo 85 deve habilitar o crédito nas classes do artigo 80. Acho que, imagino que os casos do artigo em que o bem se perdeu deve habilitar o crédito nas classes dos artigos 85. É o seguinte. A restituição em dinheiro, se for no caso do bem que se perdeu e tudo mais, entra no artigo 85 caput, não ajuiza a ação de embargos de terceiro, tá bom? As ações de embargos de terceiro somente serão utilizadas, ação de embargos de terceiro, se não for o caput do 85 ou se não for o parágrafo único. A verdade é uma só. Se o bem existe, é devolvido o próprio bem. Se o bem não existe, ajuiza a ação de restituição mesmo, tá bom? E depois vai fazer a restituição em dinheiro ao longo da ação. E aí isso muda o quê? O pedido da sua ação. Porque se o problema da OAB já disser assim, olha, existe um bem, com base no caput, né, o 85, que merece ser restituído, e o seu cliente é esse e tudo mais, mas o bem já foi passado para outra pessoa, já vendeu ou tudo mais, o que você precisa fazer no seu pedido? Você precisa pedir a restituição, naquele prazo elencado ali na legislação, e mais do que isso, pedir que isso aconteça em dinheiro. Então você tem que ter essa preocupação. Mas não é ação de embargos de terceiro, é ação de restituição mesmo, de 85 normalmente. Tá? Se você perceber alguma das causas ali no 86 e no 87 que não tem previsão de ação de restituição, já sabemos, embargos de terceiro. Tá bom? Ótimo.
Mais do que isso, eu já falei para vocês duas ações de falências, duas ações de habilitação de crédito, falei das duas ações de restituição, a do 85 e a do parágrafo único. Ótimo. Vale a pena falar por final na ação revocatória. Tá? O que é a ação revocatória? Na ação revocatória a gente precisa pensar duas situações. A primeira, existe um período que o juiz estabelece na decisão, que é o chamado período suspeito ou termo legal de falência. Tá bom? Tem alguém perguntando, live sobre o quê? Então chegou agora o José, ações falimentares. Falei de ação de falência, estou falando agora nas ações incidentais, José. Falei nas ações de habilitação, falei para você aí nas ações de restituição, e você vai pegar o iniciozinho aqui da ação revocatória. A ação revocatória, você precisa pensar duas coisas. O período suspeito, chamado tecnicamente de termo legal de falência. É um período que o juiz estabelece entendendo que determinados atos, caso determinados atos aconteçam nesse tempo, eles podem ser considerados ineficazes, tá bom? Bom, como é que se estabelece, como é que o juiz estabelece o termo legal? Primeira coisa que você pode ficar tranquilo é que a prova da OAB tem que indicar o termo legal de falência para você. Porque isso não é coisa de advogado, isso é coisa de juiz. É o juiz que indica o termo legal de falência. Não é o advogado que calcula alguma coisa. Como é que o juiz calcula? O juiz calcula até 90 dias antes do primeiro protesto, até 90 dias antes do requerimento de recuperação, até 90 dias antes do requerimento de falência, da distribuição da ação. Mas, né, por que primeiro protesto? O primeiro protesto é quando a empresa já começa a indicar crise, então até 90 dias antes do primeiro protesto, o juiz pode considerar o termo legal de falência. Então, quando a prova da OAB vai cair uma revocatória, geralmente uma coisa que deixa bem claro para você, identifica a revocatória, é que a prova geralmente identifica assim, olha, o termo legal de falência é o dia 10/11 de 2018, 10/11 de 2017, 10/10 de 2019, geralmente indica o termo legal, tá bom? Que é um ano para trás, 6 meses para trás, 2 anos para trás, não sei, depende de quando foi o primeiro protesto. Tá bom. E aí o artigo 129 elenca causas objetivas. O artigo 130, situações fraudulentas. Então temos dois tipos de ação revocatória também. A do 129, que pode ser, você pode escrever ação de ineficácia, mas pode chamar de ação revocatória numa boa, porque é tradicional isso, e a prova da OAB inclusive já indicou que isso é possível sem esquentar a cabeça. Tá. E a ação revocatória, ela não está falando de nulidade, anulabilidade, não peça nada disso, tá? Porque não temos situação de nulidade. Nós temos uma situação em que o ato é ineficaz quanto à massa. Beleza. O ato está elencado ali. Quais são os atos elencados? Alguns diversos, mas, por exemplo, um deles, ato a título gratuito, doação. O sujeito doa um bem para outro lá e dentro do termo legal de falência. Ato ineficaz, devolve o bem para a massa. Essa é a ideia. Inclusive existe até uma hipótese liminar. Tá. O artigo 129 elenca algumas situações, eu gostaria que vocês fizessem essa leitura. Né? O artigo 130, ele indica uma situação assim. Olha, se a causa não está elencada no 129, mas o ato é fraudulento e tem o conhecimento da crise, do estado de crise econômico-financeira do devedor, então esse ato também vai ter que ser considerado um ato ineficaz. Tá? Quer dizer que aquele artigo 129, ele não é números clausus. O artigo 130 indica que qualquer situação fraudulenta em que o fraudador conhece a crise econômico-financeira, a prova nesse sentido, pronto. Ah, é difícil fazer a prova do 130, hein, professor? Porque prova de fraude já é ruim. Imagina fazer a prova de que ele conhecia a crise. É, prova difícil mesmo. Por isso que a prova da OAB, sempre que cai uma revocatória, escolhe uma das indicações presentes no artigo 129. Tá bom? Bom, se a ideia era falar das ações falimentares, não se esqueça que a ação de responsabilidade, quando hipótese de decreto de quebra, ela tem base no artigo 82 e um parágrafo lá, tá bom? Então, professor, mas eu utilizo todos os termos e argumentos de uma ação de responsabilização como se a empresa estivesse ainda funcionando normalmente? Os argumentos, sim. Na responsabilidade, sim. Subjetividade de responsabilidade também. Porém, o fundamento da ação será do 82 e aquele parágrafo lá presente em seguida. Uma outra questão importante de considerar também, gosto, é lembrar que na habilitação de crédito tem algumas outras formas também, tá? Como a ação de impugnação de crédito e a ação revisional. Legal. Mas eu já consegui falar para vocês as principais. A própria ação de falência e algumas incidentais muito usadas. Ação para habilitar crédito.
É muito usado isso. Né? A única forma de você cobrar alguém diante da falência é essa. Um sujeito está falido, né? É desse modo, já com a falência decretada. Ação de restituição. Quem tem um bem que deixa lá na massa falida e acontece a arrecadação pelo administrador, que é o bem de volta. Pode ser ação de restituição ou de embargo de terceiro, eu já disse a diferença. E a própria ação revocatória, porque aí o administrador põe mais bens de volta para a massa falida. E aí? Dúvidas? Eu acabei, né, não conseguindo fazer uma revisão. Fiz praticamente para você aí uma aula mesmo sobre o assunto, como eu geralmente faço, e com isso não me contive, né? E aí isso já acaba gerando menos participação de vocês, mas é muito bacana, porque faz com que haja um maior volume didático, né, e técnico, e você fique mais preso. Eu notei que nessa live, diferente até do que muitas outras, não teve muito trânsito de pessoas. As pessoas que chegaram na nossa live Corujão aí, né, elas ficaram. Isso é muito legal. Então tem aqui vários sinaizinhos de positivo. E aí, pessoal, como é que foi? Gostou da live? Daniele, Alexandre, dando sinaizinhos de positivo, Ariádia, Morga Peixoto. Legal, legal. Eu gostei bastante. Eu sempre gosto, né? Eu sou muito suspeito. Fiz uma live ontem, já estou fazendo essa hoje. E todo domingo às 20 horas, quando vocês chegam ali no meu canal do YouTube, Prof. Sanchez com Z no final, aparece uma live lá. Fechou? Quando não tem live, eu aviso direitinho na semana, coloco para vocês. Mas, desde que eu comecei esse projeto de lives aos domingos, às 20 horas com vocês, não tem cessado. Legal. Malu disse que adorou, Luiz Burin, excelente. Professora Carlota disse que está perfeito. Que bom. Fico muito feliz, fico muito satisfeito que tenham gostado. Ariádia também disse que está top. Bora lá, né? E amanhã às 23 horas, tem mais, tá? Essa aqui é a primeira. É a que chama vocês. A Daniele, aula maravilhosa, a Neia, muito bom. Essa é a primeira. Chama vocês para as demais, tá? Acompanha aqui no perfil do GEM, da Editora Método, as lives, né, dos professores. Vocês vão ter uma série delas, em diversas matérias. Amanhã tem, quarta tem também. Tá? Acompanha a matéria, acompanha o professor, acompanha o perfil, que aqui a gente produz bastante material legal para vocês. Tá bom? E sempre assim, quando é comigo, informal desse jeito, porque eu consigo ter a oportunidade de fazer um negócio diferente com vocês. Do que aula, eu trago vocês um pouquinho aqui para minha casa, e aí a gente faz um negócio também, né, mais informal, mais leve, mas de toda forma muito gostoso. Valeu, galera!